Boa noite, pessoal. Já iniciei a gravação aqui dessa aula de hoje. Hoje eu vou dar continuidade com vocês com a leitura do texto Estudos Pós-Coloniais, Desconstruindo Genealogias Eurocêntricas da Inocência Mata. Como a gente teve aula com a Roberta, e como na semana passada, como eu havia falado com vocês, a gente não teve aquela aula, então, nesse momento agora, eu vou fazer essa transição com esse texto. Alguns conceitos fundamentais que vão pautar os estudos das literaturas africanas de língua portuguesa. Então, nesse caso, embora esse texto ele esteja no primeiro módulo, como vocês estão vendo aqui, ele está fechando esse primeiro módulo, mas ele vai pautar todas as leituras até o final do curso. E, inclusive, o segundo módulo, que vai ser voltado mais para a leitura de textos literários, né? A bibliografia que foi colocada para vocês ali, ela é focando mais nessa leitura de textos literários, ele vai orientar também essa leitura, até para que a gente consiga ver quais são essas configurações de África, das representações, das identidades que estão sendo colocadas ali em pauta. Então, antes de a gente começar, eu só queria comentar um pouquinho. Algumas pessoas haviam perguntado sobre a atividade, né, que era para se encerrar, na realidade, hoje, e que seria uma atividade mesmo cobrando ali a participação de vocês. Como eu comentei ali nas duas aulas iniciais, o que acontece é o seguinte: essa atividade, na realidade, ela não vai ser pautada principalmente ou apenas para quem estiver participando na realidade, de uma maneira síncrona nas aulas. Também, né, as pessoas que estão presentes aqui na aula hoje, isso eu vou contar para a pontuação, eu acho que isso é uma questão importante, inclusive a pergunta que vocês fizerem aqui nesse momento agora é uma questão importante, mas qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, uma observação, uma sugestão de texto, uma dúvida sobre o trabalho, qualquer participação ela vai ser pontuada. Então ela não vai ser só para esse momento, ela vai avaliar a participação de vocês para todo o semestre, para dizer a verdade. Como objetivo dessa disciplina, como ela foi pensada para que vocês tenham condições e para que vocês sejam avaliados principalmente pelo trabalho final, então isso é uma maneira, inclusive, de pontuar e de dar um pouquinho mais de tranquilidade para que vocês possam focar na escrita desse artigo. Porque até se por um acaso eu fizesse muitas atividades ao longo desse semestre, isso iria competir com a produção desse artigo final, pensando principalmente que vocês estão no terceiro período. Então, é uma forma de trazer esse estímulo para que vocês possam produzir e que vocês não tenham um acúmulo de atividades nesse momento, ok? Então, na realidade, o objetivo, e isso vai ser avaliado individualmente, é de que todos vocês participem, que vocês perguntem, que vocês levantem dúvidas, façam sugestões, participem, mandando dúvidas para mim diretamente no privado, no fórum de discussões, de maneira geral. Isso para o módulo 2, para o módulo 3 e para o módulo 4, ok? Então, ela não é uma atividade, embora ele estivesse constando ali para o dia 4, mas é porque precisava constar para algum dia. Mas o objetivo é de que ele seja avaliado, sobretudo, ao final do período, porque é o momento que eu vou conseguir notar, que eu vou conseguir perceber o quanto vocês participaram ao longo do semestre. Tá? Então, ali eu vou fazer esse levantamento, no geral, vou conseguir ter essa visão de conjunto, e aí eu faço essa atividade. Por isso ela foi colocada para o dia 5 de dezembro, que coincide com a entrega do último trabalho, que é o trabalho do módulo final, tirando aquele que não é da avaliação, da produção de artigo, ok? Então eu vou começar aqui hoje com a leitura do texto, com vocês aqui com a leitura do texto da Inocência Mata, e vou fazer compartilhamento da tela aqui, só um minutinho. Na verdade, eu preciso de fazer o compartilhamento da tela, ele já maximizado, senão não dá certo. Certinho.
Então, pessoal, em alguns momentos eu não vou conseguir vê-los, eu vou procurar ir alternando um pouquinho, mas o Conferência Web, embora eu goste bastante dele, ele tem essa limitação de quando nós fazemos uma apresentação de slides, muitas vezes eu não consigo fazer um compartilhamento de uma maneira que eu veja vocês também. Mas eu vou fazer aqui algumas observações e depois eu vou compartilhar esses slides também para vocês na turma do Moodle de vocês, para que vocês possam ver, mas são algumas anotações de fato esquemáticas para que a gente possa fazer esse acompanhamento, para que vocês consigam sistematizar a leitura de vocês. O título do texto é Estudos Pós-Coloniais, Desconstruindo Genealogias Eurocêntricas, que é da Inocência Mata. A Inocência Mata, ela é uma crítica, uma pesquisadora das literaturas africanas, de maneira geral, de São Tomé e Príncipe, mas que é radicada ali em Portugal e que tem um trânsito muito forte por Portugal, por Brasil. Ela é muito lida aqui no Brasil, ela é uma das figuras que tem maior relevância no cenário da crítica dos estudos das literaturas africanas de língua portuguesa. Quando ela publica esse texto, na realidade, ela está se inserindo em um determinado cenário de debate sobre as literaturas africanas de língua portuguesa, que já existia e que depois continuou. Então, ela é um texto que está a meio caminho desses debates que estão sendo realizados. O interessante hoje, ele não é um texto tão fácil. É um texto acessível, sim, mas ele não é tão fácil, porque vocês vão perceber, ele trata de alguns assuntos que já estão sendo debatidos, então, para isso, eu vou fazer uma contextualização com vocês do que ela está falando, em que cenário que ela procura se inserir, quais são os posicionamentos que ela defende, exatamente a quem ela responde. Então, até no sentido de tornar mais fácil essa leitura para vocês mesmos, de saberem exatamente do que ela está falando. Mas o mais importante aqui é porque essa leitura, fazer essa leitura no sentido de entender que a Inocência Mata, ela coloca alguns dos conceitos principais dos estudos de literaturas africanas, mas não apenas. Quando a gente pensa sobre os estudos pós-coloniais, sejam eles de literaturas africanas, de língua portuguesa ou não, sejam eles de literaturas afro-brasileiras ou de literaturas asiáticas, das literaturas do sul global, como ela própria vai falar, e que hoje tem sido muito comentado, esse conceito de pós-colonialidade é central. É um conceito que vem se desdobrando. E o objetivo aqui hoje é de que a gente possa entender exatamente de que é que se trata esse conceito de pós-colonialidade e quais são as implicações dessa proposta para a disciplina que a gente tem aqui. Então, fazendo uma contextualização, aqui é necessário, então, que a gente entenda exatamente em que meio que não só o texto da Inocência Mata se situa, mas que esse próprio conceito de pós-colonialidade se insere. Vocês vão notar que a Inocência Mata, nesse texto, vai falar sobre um determinado estado de pesquisa, que teria... Vou alternar a tela aqui, alguém solicitou para entrar, só um momento, voltando. Mas quando a Inocência Mata situa os debates, a emergência dos debates sobre os estudos pós-coloniais, ela faz referência a um nascimento na década de 70 e ela afirma, ela demonstra que esses estudos ganharam força, sobretudo, a partir dos anos 80. E a partir, de fato, eles foram ganhando outras dimensões diferentes ao longo dos anos 80, 90, e ganhando novas configurações ali já a partir dos anos 2000.
Mas quando ela fala sobre isso, existe um campo de debates anterior que motivou, que possibilitou a existência dos estudos pós-coloniais. E aquilo que possibilitou a existência dos estudos pós-coloniais, sobretudo a partir dos anos 80, foram as teorias pós-estruturalistas que foram desenvolvidas ali a partir dos anos 60 e ao longo dos anos 70, também entrando nos anos 80. Então, uma primeira coisa que a gente nota, quando nós falamos sobre esses nomes, estudos pós-coloniais, depois a gente vai ver estudos culturais, estudos descoloniais, são determinados conceitos que nós utilizamos para poder situar determinadas premissas, determinados temas comuns, mas determinadas escolas, muitas vezes elas são essas perspectivas, vertentes teóricas, elas coexistem e muitas vezes existe uma determinada zona cinzenta até onde a gente vai conseguir colocar uma e outra escola, uma e outra vertente teórica. O mais importante é a gente conseguir, a partir de um determinado nome, compreender, a partir desse conceito, um certo conjunto de questões que são colocadas. Então, os estudos pós-coloniais, eles são motivados por aquilo que se deu o nome de teorias pós-estruturalistas, que foram desenvolvidas, sobretudo, a partir dos anos 60 e anos 70, mas que também entraram nos anos 80, 90, a gente tem alguns desdobramentos diferentes. Entre os nomes dessas teorias pós-estruturalistas, a gente tem um nome que foi central, que foi o nome de Michel Foucault. O Foucault, ele vai ter uma produção de uma obra filosófica, ele foi o autor de filosofia mais citado do século XX, e até hoje ele ainda é o autor de filosofia mais citado, produzindo ali já a partir dos anos 60 alguns livros que são A Linguagem e as Coisas, História da Loucura e Arqueologia do Saber. O que o Foucault vai desenvolver a partir desse momento? Ele começa a desenvolver ali naquele instante um projeto que ele chama de um projeto arqueológico. E nesse sentido, o Foucault ele desenvolve uma visão crítica da modernidade em que ele procura observar naquilo que ele chama de discursos o modo como o poder atravessa a língua. O poder é, antes de tudo, uma questão de linguagem. Aqui a gente precisa se deter um pouquinho, porque isso é fundamental para que a gente possa entender o texto da Inocência Mata também. Acontece que o Foucault ele vai procurar analisar o surgimento de algumas áreas, de alguns saberes, algumas disciplinas ao longo disso que se denominou como modernidade, e que no caso do Foucault vai compreender principalmente a época do século XVIII em diante, e os momentos em que passaram a se criar determinados campos do saber, como as ciências humanas, entre os quais a psiquiatria, a psicologia, mas também os saberes sobre o homem, que não envolve necessariamente as ciências humanas, mas a biologia, que passou a fazer determinados estudos sobre a diferença entre aquilo que se chamava de homem, e hoje se evita falar de homem, mas era homem no sentido de humano, né? Hoje nós entendemos, compreendemos como tem uma carga semântica, inclusive machista nesse sentido, mas o que se procurava observar nesse momento era esse surgimento justamente desse homem, com toda essa carga masculina que esse humano acabava recebendo. Além disso, o próprio surgimento, junto com a psiquiatria da própria medicina, esses estudos que trouxeram esses determinados campos do saber. Mas quando se coloca esse tipo de coisa, esses campos do saber, eles atuam sobretudo a partir da linguagem. São ciências que falam sobre esse homem, sobre esse humano com essa carga masculina,
e que vão determinar determinadas características, determinadas identidades. Como assim? Primeiro, um dos aspectos que a crítica do Foucault à modernidade vai centrar se direciona para o fato de que tudo aquilo que foi produzido na modernidade produz determinadas identidades, identidades que são definidas por uma perspectiva europeia, e elas vão apagar todo traço de diversidade. Então, tudo aquilo que for diferente da identidade europeia, masculina, branca, instituída, vai ser apagado. Vamos colocar um exemplo muito simples. Isso é um campo que acaba acontecendo com as ciências modernas. Então, com a medicina, com a biologia, com tudo que a gente puder pensar. Então, ela vai aplainar as identidades. Os conhecimentos, eles vão ser colocados como se eles fossem universais. Então, existe apenas uma coisa que é certa, apenas uma coisa que é verdadeira, e elas todas sempre colocadas a partir da perspectiva europeia, esse campo do saber que é legitimado pelos centros europeus e que depois passaram a ser legitimados também pelo contexto norte-americano. Mas quando a gente observa isso, por exemplo, um determinado campo da ciência se traveste de um conhecimento científico neutro, objetivo, mas no fim das contas o que ele faz é aplainar uma determinada diversidade. Ele não pensa nas diferenças locais, nas diferenças regionais, de países diferentes. Então, hoje, quando a gente pensa, por exemplo, num campo científico como o da nutrição, vamos colocar esse exemplo. Esse campo da nutrição, ele vai, se você consulta com qualquer nutricionista em qualquer região do país, muito provavelmente o nutricionista ou a nutricionista que te atenderem vão procurar passar para você uma determinada dieta com os mesmos alimentos, com uma castanha, com quinoa, com determinados alimentos que muitas vezes são difíceis de achar em determinada região. E muitas vezes não se procura pensar, por exemplo, para nós mineiros, eu como bom mineiro que adoro um pão de queijo, nunca se pensa, por exemplo, uma perspectiva de um alimento que agregue um pão de queijo na alimentação. Não que não seja possível tecnicamente, mas é porque ocorre um aplainamento, não se pensa nessa diversidade. Quando se pensa no ramo da medicina, por exemplo, sempre se pensa no mesmo tipo de tratamento, mas uma questão que se coloca, por exemplo, são os padrões de beleza. Um médico que muitas vezes observa uma determinada pessoa com um certo tipo físico, o campo da medicina, muitas vezes o médico, ele vai sugerir um determinado tratamento, um determinado hábito alimentar para essa pessoa, a partir de um determinado padrão de corpo que é europeu / norte-americano, pensando e sabendo, como hoje nós sabemos, que o padrão de beleza pautado pela magreza foi instituído sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, quando havia uma escassez de alimento e quando isso foi estimulado como um padrão de beleza, sendo que em períodos anteriores, pessoas que eram mais gordinhas, mais cheinhas, mais troncudas, eram consideradas bonitas. É simplesmente uma questão de padrões de épocas diferentes, que é construído historicamente. Mas o que acontece é que o saber médico vai agregar padrões de beleza, padrões estéticos, que são europeus / norte-americanos, dão a isso um ar de objetividade, como se isso fosse de fato algo que vai dizer que a saúde precisa ser assim, e não pensa na diversidade dos corpos, de corpos africanos, corpos asiáticos, corpos europeus, por aí vai. Ok, Jonatas, mas você está falando sobre isso, mas exatamente em que sentido que a gente pode observar essa questão do poder, então, na linguagem?
O que acontece é que o Foucault ele vai desenvolvendo essa teoria a partir dos anos 70 e aquilo que ele chamava de arqueologia passa a ser chamado de genealogia e depois de biopolítica na passagem dos anos 70 para os anos 80. E essa questão da biopolítica e da genealogia que o Foucault vai procurar observar é o modo como essas disciplinas elas acabam por via da linguagem instituindo poder sobre determinados grupos sociais. Ou a medicina, assim como outros vários campos, institui um saber sobre a vida, mas que permite também um controle sobre a vida do outro. Aqui a gente tem que fazer uma certa pausa, vou explicar as ideias do Foucault antes de a gente avançar para a inocência mata. Acontece que o Foucault, nesse sentido, ele vai explicar, por exemplo, sobre a questão do sexo e da sexualidade ali nos anos 70 e 80, e mais recentemente teve a publicação do 4º volume da História da Sexualidade, que foi um volume póstumo. O Foucault ele vai desenvolver a tese de que, na realidade, quando se fala, por exemplo, sobre a homossexualidade, ele fala que, na realidade, isso é uma invenção moderna. Esse nome que se dá, a identidade que se dá para a homossexualidade. O que ele diz é que a prática de relações homossexuais sempre existiram antes desse período moderno, mas a partir de um determinado momento, isso foi instituído enquanto uma forma de identidade. Quer dizer, até um certo momento, se alguém teve uma relação ou se tinha uma determinada prática, se reduzia de fato a práticas. Uma prática mais corriqueira ou mais frequente, mas eram determinadas práticas. A partir de um certo momento, alguém que mesmo uma vez teve uma relação homossexual passa a ser designado por esse rótulo, por essa identidade, enquanto homossexual. Então, aquilo não define mais aquilo que você faz, aquilo que você fez, talvez apenas uma ou poucas vezes na sua vida, mas vai definir aquilo que você é. O que acontece é que esse campo, essa definição dessa identidade, ela vai ser colocada, sobretudo, a partir das ciências médicas que ganharam força no século XIX e entraram no século XX, com os estudos sobre a homossexualidade, sobre os corpos negros e sobre essas diversidades de maneira geral, sobre os loucos. O que acontece, por exemplo, existiam teorias, e eram campos diferentes, algumas mais famosas, outras menos, mas que falam que o homossexualismo, e o ismo é o nome dado a uma doença, era decorrente de determinadas características corporais. Então, do tamanho da cabeça, do tamanho do quadril, da quantidade de barba que uma pessoa teria. Então, um homem, dependendo do país, ou até no Brasil já houve casos em que isso aconteceu, um homem andando na rua poderia ser abordado pela polícia, ele teria o crânio medido, o quadril medido, se observaria a quantidade de pelo que ele teria no rosto, e com base nesse conhecimento científico, ele poderia ser preso para uma forma de um tratamento, porque isso era considerado como um desvio social. Era uma questão biológica, mas que acarretava um desvio social. O que o Foucault vai colocar, então, nesse sentido, é que esse campo da ciência produzir um determinado rótulo que vai falar aquilo que uma determinada pessoa é, mais do que aquilo que ele faz. E que o Foucault diz a esse respeito, então, isso é uma questão que perpassa a linguagem. Não é simplesmente uma questão de alguém ter uma arma que pode aniquilar uma outra pessoa. Antes disso, o poder atravessa a linguagem e legitima as formas de violência física. Hoje, por exemplo, Foucault ele diria muito mais sobre
Uma das teses do Foucault sobre a questão da sexualidade é que quanto mais se fala a questão da repressão sobre a sexualidade, ela não está ligada, por exemplo, a se criar um tabu de se falar pouco sobre ela. Ela está ligada principalmente ao fato de que quanto mais você fala sobre ela, mais você codifica. Para Foucault, se pensássemos num tempo como hoje, em que tem uma hiperexposição dos corpos, em que tem uma hipervalorização dos corpos malhados de academia, de produtos diversos, de roupas diversas, de sites pornográficos, por exemplo, o que ele diria é: isso não traz uma liberdade maior. Existe uma codificação das relações sexuais, mesmo quando homossexuais, que determina quando se deve fazer, com que frequência se deve fazer, em que momentos, posições, por aí vai. Quer dizer, para Foucault, isso cria um contexto altamente codificado, propriamente um contexto que vai criar uma esfera mais livre da sociedade. Ok, Jonatas, você explicou sobre isso, mas como isso traria, então, essa questão, sobretudo científica, uma questão relacionada com as questões africanas? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma obra muito famosa brasileira, que são Os Sertões, do Euclides da Cunha. Para quem não conhece esse livro, é um livro que procurou retratar até com um sentido objetivo, jornalístico, a Guerra de Canudos. E Euclides da Cunha, que na realidade não se colocava tão favorável à postura do governo no conflito de Canudos. Mas as observações dos registros do Euclides da Cunha em relação ao confronto foram, sobretudo, a partir de uma perspectiva científica evolucionista, como uma que era muito forte, que era adotada na época. E aqui eu trouxe para vocês dois momentos da passagem nessa perspectiva científica que é adotada pelo Euclides da Cunha. Um deles se fala sobre os africanos. O Euclides da Cunha vai falar sobre a mestiçagem que teria acontecido no Brasil, e o Euclides é taxativo de falar que a mestiçagem seria um retrocesso, porque para ele a raça europeia seria superior às outras raças, a africana, a raça indígena, por exemplo, e quando ocorreria um processo de mestiçagem, sempre a raça inferior promoveria um rebaixamento daquela raça superior. E aqui é uma das passagens em que ele fala sobre essa mestiçagem. E ele fala então sobre os africanos. Não há esforços que consigam do africano entregue à solicitude dos melhores mestres o aproximar-se sequer do nível intelectual médio do indo-europeu. Isso é um dos estereótipos que ainda hoje, por mais que pareça ser estranho para a gente, mas que ainda hoje permanecem em muitos meios, de que pessoas negras, de que afro-brasileiros, de que africanos de maneira geral, não são dados a atividades intelectuais. Aqui, nesse caso, e essa teoria evolucionista pregava exatamente isso, os africanos não teriam essa capacidade intelectual e não conseguiriam se aproximar, mesmo com grandes mestres, do nível médio de um indo-europeu. É pesado quando a gente olha para esse tipo de coisa hoje, mas é um tipo de perspectiva que acaba criando determinados estereótipos. Por isso, pessoas negras eram consideradas sensuais ou trabalhadores braçais. Por isso, durante muito tempo em filmes e novelas, pessoas negras eram considerados ou objetos sexuais, de feitiço sexual, ou então eram trabalhadores, porteiros, empregadas, trabalhadores operacionais nesse sentido, nunca trabalho racional, nunca um trabalho intelectual. E isso
tem consequências também jurídicas, dos direitos, da desumanização desses grupos negros. Essa segunda passagem vai trazer justamente essa perspectiva de uma desumanização que traz junto com ele uma ausência de proteção do Estado, da lei, em que, nos momentos em que os combatentes de Canudos eram presos, eles eram sumariamente executados, porque eles eram animais não merecem julgamento. E aqui se fala sobre as mulheres negras, que como negras e crioulinhas, para as quais, consideradas como bichos, não havia proteção da lei. Aqui eu faço uma pergunta para vocês. Negras e crioulinhas, para as quais, consideradas como bichos, não havia a proteção da lei. Essas negras e crioulinhas, para usar os termos do Euclides da Cunha, essas mulheres negras, os homens negros que vivem nas periferias, hoje têm a proteção da lei? Isso me faz lembrar a situação agora, isso aconteceu acho que foi em 2018, mas a situação daquele homem negro, um músico negro que estava no carro com a esposa e com os filhos, se não me engano, e que foi alvejado pela polícia, com vários tiros, não me lembro mais, porque era simplesmente suspeito. E nesse momento, né, assim como a gente sempre vê, vem aquelas falas, mas era vagabundo, vai ver o que ele estava fazendo, existe esse tipo de coisa. Onde isso entra na perspectiva do Foucault, então? Esse homem foi alvejado, mas antes de ele ser alvejado, houve uma questão linguística que o caracterizou de antemão como bicho, como bandido, como alguém que não tem a proteção da lei e que, portanto, pode ser executado sumariamente. São as situações que aconteceram nos Estados Unidos e que levaram para o movimento Black Lives Matter, por exemplo. Quer dizer, então, antes desse poder das armas que existe, que é um poder físico, é a linguagem que legitima essas formas de poder e que fazem com que determinados grupos sejam invisibilizados, com que sofram abusos de todas as formas possíveis e ninguém fale sobre esse tipo de coisa. Então, isso vai trazer um determinado processo de uma cristalização de identidades outras. A modernidade ocidental, europeia, então, pela perspectiva do Foucault, ela passou por um projeto de criação de identidades europeias. Vou alternar a tela para aceitar quem está entrando, só um minuto. Mas a modernidade ocidental, europeia, na perspectiva do Foucault, ela passou por um processo de criação e de cristalização das identidades, sendo que tudo aquilo que foge aos princípios, aos desenhos desse rosto europeu, dessa identidade europeia, é considerado como o outro. Mas, consequentemente, tudo aquilo que é o outro, que é o não europeu, pode ou ser eliminado ou ser colonizado, porque esse outro ele não tem cultura, ele não tem o nível intelectual médio do europeu, portanto, ele não tem cultura. Cultura é apenas europeia. A outra língua, a outra religião é a do outro, não é cultura, não é língua, não é religião. Ou, muitas vezes, além de eliminado, de colonizado, é naturalmente o que ocorreu, os dois. A colonização, a eliminação, a dominação, elas continuam existindo. Mas o que Foucault vai colocar, então, é que esse processo colonizatório, isso vai ser fundamental para os estudos pós-coloniais, a colonização ela não é simplesmente um processo de exploração das riquezas. Ela é um processo de internalização, de fazer com que o outro internalize uma posição subalterna, com que ele se coloque numa posição inferiorizada frente a essa metrópole, a esse europeu, a esse norte-americano. Depois disso, a gente tem alguns projetos, como o do Jacques Derrida,
que procuram pensar se esse projeto moderno ocidental criou essa identidade, criou uma noção de origem, de uma identidade fixa, e que fixa os poderes juntamente com ela, o Derrida ele vai procurar trabalhar formas de pensar as diferenças. Então, aqui a gente começa a pensar os processos de criação das alteridades. E a alteridade, o outro, como um contraponto da identidade, um contraponto, porque existem identidades e alteridades. A identidade só existe a partir do momento que existe o outro também. Mas o que o Derrida vai procurar pensar é uma perspectiva filosófica que possibilite pensar as diferenças, ou o modo como as diferenças elas são sempre produzidas. Porque se eu crio uma identidade nova e fixo, essa identidade nova também ela pode se fixar em uma determinada estrutura de poder e ou se tornar dominante, ou então se tornar uma nova identidade dominada. Não basta você simplesmente criar uma nova identidade e fixá-la. A gente precisaria de pensar nas identidades em transformação constante, inclusive as europeias. Por isso, o Derrida vai propor uma noção que se chama de différance. Esse différance, em francês, é um neologismo a partir do termo, que seria a diferença, só que nessa escrita do francês, em vez desse A, ele seria escrito com um E. Só que ele é pronunciado do mesmo modo, différance, mas, embora ele seja pronunciado do mesmo modo, você substitui o E pelo A, para se designar ao quê? A différance não é simplesmente uma diferença de um e de outro, é uma diferença que se produz constantemente. É uma identidade que nunca vai se fixar, ele está o tempo todo em nova alterização, se tornando sempre um outro a cada dia, sem nunca se fixar, assumir uma forma definitiva. Essas duas proposições, sobretudo a do Foucault, mas também a do Derrida, vão trazer, então, para a gente, que foram chamados estudos culturais, que vão se dividir em algumas perspectivas diferentes. Os estudos pós-coloniais, o orientalismo que seria uma forma dos estudos pós-coloniais, vamos dizer assim, de uma vertente oriental, de uma vertente a partir dos estudos indianos, a Índia que foi colonizada pela Inglaterra e que passou a produzir reflexões sobre esse processo colonial a que ela foi submetida, e os estudos descoloniais, que são uma vertente mais próxima da América Latina. O importante aqui, na realidade, não é a gente tentar decorar esses nomes diferentes. Para a gente aqui agora, o que importa são os estudos pós-coloniais, e mais à frente a gente vai aprofundando um pouquinho no que cada um desses estudos, o que cada um desses nomes querem dizer. Mas houve um desdobramento de estudos diferentes. Eduard Said, Gayatri Spivak, Homi Bhabha, Stuart Hall, que a gente vai ler ao longo do nosso curso, e Walter Mignolo. Mas isso tem a ver com uma questão que a Spivak vai falar. Spivak não, desculpe, que a Inocência Mata vai falar. Não existe uma teoria pós-colonial. Existem várias, até porque os processos coloniais foram vários e feitos de maneiras muito diferentes, em momentos distintos. Então, o processo colonial da Índia, que foi colonizada pela Inglaterra, com um processo mais presente, sobretudo a partir do século XX, é muito diferente de um processo que ocorreu na África ou que ocorreu na América Latina. Cada um deles vai ter uma característica diferente e precisa ser observado com perspectivas diferentes. Precisa ser observado na sua singularidade. No caso do que a Inocência Mata advoga, é sobretudo, e essa perspectiva que ela vai colocar, é sobretudo para que se lance um olhar sobre a África. Então, nesse caso, qual vai ser o problema do texto? E lembrando, pessoal, que o problema do texto vai ser a pergunta que motiva. Qual pergunta a pesquisadora vai tentar responder ao longo do seu texto ali?
Então, primeiro, o problema, a pergunta seria: como os esquemas epistemológicos dos estudos pós-coloniais de origem ocidental-ocêntrica do Ocidente, que determinam o Ocidente como centro, têm agido sobre o Sul global? Então, o que a Inocência Mata vai procurar discutir é, a partir de um determinado momento, esses autores aqui, Eduardo Said, Homi Babis, George Hall, Walter Miolo, vão desenvolver teorias diferentes sobre esse pós-colonialismo. Mas como eles têm agido para que a gente possa pensar esse sul global, que vai integrar países como os africanos, como a América do Sul, próprio país como Portugal, que apesar de ter sido um país colonizador, hoje se encontra às margens dos centros econômicos e culturais do mundo. E o que ela vai explicar, o que ela vai tentar sustentar é que essa crítica pós-colonial de matriz europeia, embora ela esteja muito bem intencionada em em procurar repensar as práticas colonizatórias, ela tem se reorganizado em outros alicerces que ainda têm mantido essa lógica de dominação europeia. Porque são textos produzidos por nomes, sobretudo europeus, e que, no fim das contas, mantêm formas de pensamento europeia. Eu vou chegar nesse ponto, mas a tese que ela vai procurar sustentar é essa. O que acontece? Então, aqui ainda não a Inocência Mata, mas o que ela vai procurar, o que o pós-colonialismo vai procurar desenvolver, vai ser um desvelamento, vai ser uma exposição dos esquemas de dominação característico do colonialismo ocidental. Isso acontece não só pela questão, como a gente tinha visto agora há pouco, pela ótica da exploração econômica ou pelo poderio militar, mas ela acontece sobretudo pela imposição de epistemologias. Epistemologias que são determinados campos, vocabulários, modos de pensamento e que são impostos sobre o outro. Qual foi um dos primeiros pontos que se fez, por exemplo, na colonização brasileira? A imposição da língua e da religião. Não basta você subjugar os povos indígenas com poderio militar. Antes de tudo, era necessário subjugá-los com a imposição de uma religião, de uma cultura, de uma língua outra que não a deles. Por isso a imposição é antes cultural. E nisso entra a noção que a Inocência Mata vai trazer de ideologia, que eu vou fazer a citação que está no texto dela, enquanto uma estrutura de representações que permite ao sujeito individual, ao indivíduo, né, conceber ou imaginar sua relação vivida com realidades transpessoais, com a sociedade de maneira geral, tais como a estrutura social ou a lógica coletiva da história. O que acontece é que a internalização que a gente teria de que somos inferiores a outros países, ela é inconsciente, a gente não percebe, a gente naturaliza isso. A gente tem essa noção que, de fato, a cultura europeia, ou norte-americana, ou asiática hoje, ela é superior à nossa. Então, a nossa produção cultural não é muito boa, a nossa economia, nós somos corruptos. Então, existe sempre isso que se chama aqui no Brasil de complexo de vira-lata, mas porque o projeto colonizatório no Brasil ele foi muito eficaz. E ele se mantém ainda hoje. Daí, o que a Inocência Mata vai dizer é, olha, apesar de determinados estudos pós-coloniais procurarem pensar essa lógica da diversidade, eles ainda mantêm determinadas noções conceituais que são europeias, mas que não partem da própria realidade do sul global. Ou, no caso do que ela fala, desse sul global africano, ou dos países africanos de língua portuguesa. Um dos exemplos que ela vai colocar, ela não ela especificamente, ela não vai explicitar isso tão claramente, mas é uma das questões que as teorias pós-coloniais ou descoloniais hoje têm colocado, que é a questão da miscigenação.
Hoje se procura pensar mais numa cultura híbrida, porque a miscigenação, ela pressupõe uma mistura de dois ou mais traços culturais que vão resultar num produto ou outro, e que a primeira e a segunda e a terceira cultura desaparecem, e surge um novo produto, homogêneo, com uma mistura desses outros. É como se a gente misturasse, né, líquidos diferentes, um café com leite, e vai dar uma terceira coisa. Mas o que as teorias hoje vão colocar é que isso, na realidade, é uma perspectiva preconceituosa, porque, no fim, ela acaba promovendo um apagamento do que são os traços das culturas africanas, porque a miscigenação, ela esconde o traço de poder. Se a gente pensa num país como o Brasil, por exemplo, o poder ele recai sobre a cultura branca, o poder ele recai sobre a cultura cristã, sobre as religiosidades afro-brasileiras, por exemplo. Numa cultura brasileira, o que acontece é que ficam restos de uma cultura africana e que não se reduzem, não se juntam com o outro, eles continuam ali no estado de embate. Não dá para você falar que vem um produto outro em que eles vão conviver harmonicamente. Na verdade, você tem uma cultura dominante, que é aquela cultura europeia, por algumas razões dominante, e a outra cultura que foi subjugada no processo de colonização, ela permanece resistindo também, mas elas não vão se misturar numa coisa só. Ideias como de cosmopolitismo, por exemplo, elas esconderiam também um processo de que sempre em processos coloniais existem potências econômicas que vão se impor sobre outras. Então, não é simplesmente uma festa da pluralidade racial, cultural, global. Ela esconde essas relações de poder. E aqui a gente tem algumas noções. Por exemplo, universalidade. A universalidade é uma noção que é dada, por exemplo, para a cultura europeia. Quando a gente fala sobre a literatura europeia, ela é uma literatura universal. Ela é uma literatura que trata de temas pertinentes à humanidade de maneira geral. Enquanto que, quando a gente fala sobre produções literárias brasileiras, por exemplo, seriam produções locais. Não é incomum de a gente, uma pessoa quando fala sobre um filme, por exemplo, essa pessoa fala que vai assistir um filme brasileiro, mas quando é um filme norte-americano, fala que vai assistir um filme. Porque o filme norte-americano ele trataria de assuntos que são mais universais, uma literatura norte-americana, europeia, trataria de temas que são mais universais. Sendo que, na realidade, são temas locais também, sejam europeus, asiáticos ou norte-americanos, que foram impostos por uma projeção econômica. A própria questão, eu trouxe esse exemplo para vocês, não por uma questão política em si, mas pelo tipo de discurso que é mobilizado. Eu me lembro na situação da eleição em que concorreram Dilma e Aécio há bastante tempo, inclusive, e uma das pessoas que era apoiadora naquela época do Aécio, era crítica a Dilma e ao Lula, havia falado que o Lula ele havia preferido ficar fazendo parceria com países africanos em vez de fazer parceria com os Estados Unidos. Na verdade, notem que não importa se isso é mais ou menos verdade, não importa, inclusive no próprio discurso dele, quais são os benefícios econômicos que uma parceria com os Estados Unidos ou que a África poderia trazer. Mas, numa forma de contextualização, o que acontece é que, naquele momento, existia um determinado objetivo de que o Brasil exercesse um poder de liderança sobre esse sul global. Hoje, o Brasil se afastou muito desse lugar. A China tem exercido esse papel de liderança. Mas, naquele momento, o Brasil tentava se colocar nesse papel de liderança sobre o sul global, inclusive sobre a África. E sendo que, ainda hoje, ele mantém, em uma certa medida, pelo menos como um ponto de referência. Mas o que é importante de a gente perceber nesse caso é o fato de que, em vez, para esse discurso, então notem que é o discurso, não é uma questão da política em si, de entrar em determinados meandros, mas no discurso, existe uma determinada perspectiva que apoia
permanecermos enquanto colonizados dos Estados Unidos, em relações desiguais e desvantajosas, inclusive com os Estados Unidos, do que em uma relação de liderança com a África. E aqui é, inclusive, bastante interessante, porque, assim, um discurso qualquer poderia até problematizar, poderia falar, poxa, mas o Lula, naquele caso, ele não estava. A gente não pode pressupor que existiria uma nova forma de colonização do Brasil sobre a África. Talvez a gente poderia, seria uma discussão que precisaria entrar, mas ela não importa aqui nesse caso. O que entrava era a perspectiva justamente de o Brasil se colocar nessa posição de inferioridade em relação aos Estados Unidos. O que isso traz, então, é uma perspectiva a partir da qual ocorre uma deslegitimação de produções culturais do sul global. Basta a gente observar, por exemplo, a questão do Oscar e o valor cinematográfico norte-americano. O Oscar, ele, durante muito tempo, atribuía o melhor filme, então é o melhor filme, às produções que eram feitas pelos Estados Unidos. E melhor filme estrangeiro, porque era feito no resto do mundo. Mais recentemente que colocou melhor filme internacional, né, uma forma até de tentar dar uma amenizada no peso que essa palavra tinha, mas mesmo assim, a melhor produção cultural cinematográfica é norte-americana e o outro é melhor filme internacional. Aconteceu apenas uma vez de um filme, que foi o Parasita, ter ganhado o melhor filme, tanto internacional quanto o melhor filme do Oscar. Mas o que acontece, pessoal? Dá para a gente falar que de fato é porque os filmes norte-americanos são tão melhores assim? Não. É simplesmente porque são critérios de valor que são criados e aplicados pelos próprios Estados Unidos. Mas o curioso não é que os Estados Unidos apliquem isso para si próprios, é que nós, brasileiros, reproduzimos e replicamos esse tipo de visão. Houve, após o crescimento dos estudos culturais no século XX, um crítico norte-americano que se chama Harold Bloom, que publicou um livro chamado O Cânone Ocidental. Ele foi uma resposta aos estudos culturais. O Harold Bloom tinha uma postura muito conservadora em relação ao que era o cânone, o que eram os livros, o que era o valor estético. E o que ele fala é que os estudos culturais, os estudos pós-coloniais, eles na realidade seriam estudos dos ressentidos do valor estético. Ele vai falar que, na realidade, a boa obra ela teria que ter determinadas características. Não importa se fossem o Harold Bloom é norte-americano. Não importa se fosse um livro dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da África, do Brasil. Então, ele precisa ter. Isso traz essa dimensão da meritocracia, que é tão comum ainda hoje, né? Mas ok, só que a gente volta à questão do Oscar, mas com base em quais critérios? Falando sobre qual realidade? No final do livro, o Harold Bloom vai fazer um cânone dos melhores livros, do cânone ocidental ali, daquelas que serão as melhores produções. 85% dos melhores livros que são elencados pelo Harold Bloom são livros norte-americanos. Outros 10% são livros em língua inglesa. E os outros 5% são do resto do mundo. De livros da América do Sul são pouquíssimos. Africanos, pouquíssimos. Quer dizer, qual é o critério que ele está usando para falar sobre esse valor estético, sobre esse mérito que um livro precisaria ter? E quando a gente fala sobre o Oscar, por exemplo, uma das questões que é muito forte para um filme ganhar um Oscar nos Estados Unidos, é um dos temas que mais ganharam, é quando se trata de um filme que trata do Holocausto. Mas quando a gente fala sobre o Holocausto, por exemplo, o Holocausto é um tema muito caro aos Estados Unidos e à Europa.
na América do Sul nós tivemos outras questões. Para a gente isso chegou muito forte porque foi projetado pela produção cultural norte-americana, que é dominada pelos judeus, e tem essa presença muito forte dos grupos judaicos. Então ele se projetou, mas é uma questão que nós vivenciamos por meio do cinema, da arte, que é uma coisa que de fato precisa ser vivenciada. Mas notem como isso é uma questão que não deixa de ser local. Não deixa de ser local no sentido de que é uma questão atinente aos Estados Unidos, que tem uma população judaica muito grande, que até hoje ainda tenta elaborar esse trauma histórico. E é uma questão muito forte, principalmente para o contexto europeu. Mas ele não deixa de ser, ele não é mais universal do que uma questão sul-americana ou africana. Mas essas perspectivas europeias colocam como tudo aquilo que envolve línguas africanas, religiosidades africanas ou sul-americanas, indígenas, são simplesmente questões locais. Então, existe de um lado uma naturalização, uma universalização, e de outro fica como se fossem simplesmente questões locais que não atingem o universal. É daí que o objetivo do pós-colonialismo, reconhecendo que existe um processo de dominação que é, antes de tudo, pela perspectiva uma dominação cultural, uma dominação inconsciente que nos faz acreditar que nós somos inferiores aos outros países, se procura pensar então em alternativas para isso. O pós-colonialismo ele vai procurar pensar em expor esses esquemas de dominação que inclusive faz com que a gente internalize essa inferiorização, que faz com que a gente internalize que, consequentemente, isso seja inconsciente da nossa parte, que a gente leve isso para o lado consciente, que a gente passe a combater. O pós-colonialismo, então, ele vai procurar pensar uma construção de epistemologias que apontam para outros paradigmas metodológicos, outros vocabulários, outras formas de observar as produções literárias, científicas, por aí vai, outras formas de racionalidade. Racionalidades alternativas, como a do Sul, por exemplo, diferentes dos clássicos na análise cultural e literária. Isso é uma citação que eu trouxe aqui da Inocência Mata. Mas ok, aqui eu estou falando então sobre essa produção que vai ser feita de uma maneira muito forte pelo pós-colonialismo, inclusive pelo pós-colonialismo de origem indiana. A Gayatri Spivak, que vai ser uma das autoras que vai trabalhar nesse sentido. A gente vai ter alguns nomes que vão produzir em língua inglesa, por exemplo. Mas ok, Jonatas, nesse caso da produção de língua inglesa, de autores pós-coloniais, eles continuam produzindo em língua inglesa. Eles ainda não continuam mantendo, em alguma medida, esses esquemas de dominação? Porque, queira ou não, são autores que muitas vezes eles produzem em língua inglesa, são autores que saem da Índia, da Jamaica, de localidades periféricas dentro do mundo anglófono, e que vão estudar nos Estados Unidos, na Inglaterra. Em alguma medida, esses nomes que acabam ocupando essas posições no centro, eles também não acabam reproduzindo esses lugares de dominação, ou eles não acabam reproduzindo essas epistemologias, os modos de pensar dominantes? A tese que é sustentada pela Inocência Mata, nesse caso, é que sim. E por isso, a gente precisa pensar em maneiras alternativas a partir, no caso dela, né, que é uma crítica literária que estuda as literaturas africanas de língua portuguesa. Então, no caso dela, por essa perspectiva africana de língua portuguesa. Mas isso, por quê? Quando se pensa numa determinada perspectiva, isso é a Gayatri Spivak que vai falar, ela que é uma das teóricas indianas, mas né, isso não quer dizer que eles não tenham que ser lidas, né, que a gente procure também formas alternativas, a diversidade dentro dos estudos pós-colonialistas. Não quer dizer que alguém deixe de ser lido, que Foucault, que o Derrida, que autores europeus vão deixar de ser lidos.
É que dentro das ferramentas que eles oferecem, que a gente procure refinar novas ferramentas para pensar a diversidade de realidades. Nunca é só, olha, vamos esquecer os europeus, vamos esquecer os pós-coloniais de língua inglesa, de maneira nenhuma. É agregar as ferramentas que têm sido trabalhadas e que a gente consiga trabalhar as distintas realidades em diálogo. Mas o que a Gayatri Spivak vai dizer é que mesmo categorias como a do Foucault, como a do Derrida, elas vão criar num determinado momento, vão procurar pensar a partir dos anos 70 e 80 essa realidade dos subalternos, aqueles que foram colonizados. Mas o que acontece é que, sobretudo, a crítica da Spivak vai se direcionar sobretudo ao pensamento do Foucault, falando que, para ele, o subalterno se torna uma categoria monolítica. Como assim? Os africanos são a mesma coisa que sul-americanos, que são a mesma coisa que indianos, homens colonizados são a mesma coisa que as mulheres colonizadas, homens brancos, negros, indígenas, mulheres, gays. Os subalternos, esses que estão a essas margens do processo colonizatório ocidental, eles se tornam uma única coisa. E o que a Spivak e nessa esteira a Inocência Mata vai trazer é que não, nós precisamos observar cada categoria dessas na sua singularidade. Nós precisamos observar, criar novas categorias para que a gente possa observá-los, porque eles têm realidades históricas e processos de dominação que são muito diferentes uns dos outros. Os processos a partir dos quais nós nos entendemos como inferiores, eles foram criados em momentos históricos, com estratégias políticas diferentes, e a gente precisa pensar respostas distintas também para eles. Por isso, a Inocência Mata ela vai propor uma geocrítica do eurocentrismo, pressupõe a instituição de um desvio em direção a uma gramática alternativa, com categorias e perspectivas, quer dizer, vocabulários, modos de pensar, uma ciência, uma crítica literária, outra, com outro pensamento, outro modo de pensar, outras palavras mesmo, e que neutralizem, ou pelo menos façam desvanecer, o peso das mediações metropolitanas da crítica das produções culturais dos países periféricos, de espaços periferizados. Quer dizer, na perspectiva pós-colonial defendida pela Inocência Mata, o objetivo é de que a gente não seja tão dependente dessas críticas pós-coloniais de proveniência europeia e norte-americana, mas que a gente consiga produzir métodos e vocabulário próprio para que a gente crie formas outras de pensar uma realidade que é a nossa. Por isso, ela propõe a singularidade dos países africanos de língua portuguesa. E o que ela vai propor como uma das formas de justamente tensionar esses esquemas coloniais é justamente o ensino de outras literaturas e a inscrição dessas literaturas no mapa das literaturas consumidas. E essa deve ser uma das estratégias para reverter a dimensão eurocêntrica da instituição canônica. Enfim, pode constituir um antídoto à eurocentricidade e à miopia cultural das humanidades. Para a Inocência Mata, uma das principais formas de a gente trazer perspectivas outras desses esquemas coloniais é justamente conhecer as literaturas outras. Não é à toa, pessoal, que os Estados Unidos investem tanto em cinema. Não é à toa que a Inglaterra, que a França e os próprios Estados Unidos investem tanto na formação e na publicação de escritores. Isso é uma coisa que se chama de soft power. Soft power é essa forma justamente de dominação pela cultura. É você instituir esse American Way of Life, esse estilo de vida norte-americano, como estilo, o estilo de vida, e não como um estilo de vida, com todos os seus problemas, com toda a sua complexidade, que tem a ver com esse país específico. Melhor, pior, melhor em alguns aspectos, pior em outros, mas que é um estilo de vida. Para ela, então, as literaturas é que podem trazer perspectivas outras, culturais, linguísticas,
religiosas, identitárias. Porque seriam elas que conseguiriam trabalhar com essa maior densidade, essa perspectiva cultural. E é por isso, então, que ela vai trazer esse trechinho com que eu vou fechar o texto dela. Desculpa. É preciso não esquecer que a condição da identidade, mesmo a literária, é o resultado da dialética da tensão entre o mesmo e o outro. O que isso daí quer dizer, pessoal? A minha identidade só existe a partir do momento que existe o outro. A minha identidade enquanto Jonatas, homem, de pele morena, só vai existir a partir do momento que eu estou interagindo com alguém de vocês, alguma de vocês que é uma aluna, mulher, negra, mineira, paulista, não sei, mas é o outro em relação a mim. A minha identidade se forma a partir daquilo, eu sei quem eu sou, a partir daquilo que eu não sou. A identidade só existe a partir da alteridade. E a literatura, ela permite com que a gente tenha contato com essa alteridade. Eu, Jonatas, lendo literaturas africanas, consigo perceber formas de cultura outras, formas linguísticas, consigo perceber formas diferentes dentro do próprio país. Por isso ela vai falar: eis porque cada vez mais a literatura comparada se apresenta como estudo mais adequado para responder às solicitações da ideologia multicultural. Hoje, nós procuramos pensar caminhos para vislumbrar a diversidade, para vislumbrar mundos multiculturais, mundos plurais, em todos os sentidos possíveis. E o que a Inocência Mata vai trazer é o campo da literatura comparada, em que nós não procuramos pensar uma literatura brasileira, uma literatura africana que foi influenciada, que é dependente da europeia, mas que transforma, que combate, que tem características outras, que trabalha com outras dimensões simbólicas que diferentes daquelas europeias, e que não fazem com que elas sejam inferiores, que elas sejam apenas locais. Elas são outras e, portanto, devem ser analisadas com critérios outros. São outras qualidades, até porque elas respondem a demandas, inclusive, simbólicas diferentes das europeias. Por isso, as europeias elas têm simplesmente uma realidade. As norte-americanas têm uma realidade que é delas, mas não é universal. O pós-colonialismo ou descolonialismo, só um minuto, vou beber uma água. Nos possibilitam pensar, então, não apenas as nossas outras ideias. O europeu não é uma identidade fixa, ele está se transformando, se torna outro no contato com a gente. Então ele é apenas mais uma identidade. Pós-colonialismo não é uma coisa apenas sobre nós do Sul, ele é uma coisa que permite ressignificar também a identidade desse norte global que tem essa posição dominante culturalmente. Vou interromper aqui, terminei a apresentação. Pessoal, procurei fazer essa apresentação aqui para vocês nesse tempo de 1 hora, né, até para que não estendesse demais, e procurei fazer uma contextualização desse campo de discussão. O que é importante para a gente nesse momento agora? Que o texto da Inocência Mata, então, vai trazer essa necessidade de nós lermos as literaturas do outro, né, que são as nossas, as literaturas do sul global, africano, que é o nosso objeto de estudo, mas outras também, com outras perspectivas, com valores que não sejam esses ocidentalocêntricos, como ela coloca. Como então a gente vai fazer isso? Com quais conceitos a gente vai trabalhar? Ela não propõe exatamente, né? Ela coloca a necessidade de que isso seja feito. Na aula com a Roberta, a última aula, a gente já viu alguns
a gente vê a própria questão da oralidade, que é uma das questões mais fortes. A gente viu algumas questões que são muito fortes em termos linguísticos, né, da diversidade linguística, e esses são alguns pontos que a gente vai trabalhar. Esse texto da Inocência Mata, ele não vai falar, olha, os termos são esses, até porque são termos em transformações e vão mudar de uma realidade para outra. Mas o objetivo, depois de a gente ver esse panorama das literaturas africanas e de a gente ler esse texto da Inocência Mata, é que a gente comece a pensar, e aí, como que eu posso ler esses textos africanos por uma perspectiva outra? Não buscando os mesmos critérios de valor que estão presentes nas literaturas que eu estou mais habituado, que eu costumo entender como uma boa literatura. Pior, muitas vezes, quando a gente assiste um filme que já é um padrão cultural norte-americano e não é incomum que se aplique esses valores a obras literárias, que são principalmente aquele valor do consumo, né? O valor de séries, por exemplo, é propriamente o valor do consumo, é o consumo compulsivo. Por isso que tem aquele formato de se deixar os ganchos de um episódio para outro, para que a gente maratone, para que a gente consuma, assim como a gente consome chocolate, outros produtos. A lógica é exatamente a mesma. Mas e aí, como nós podemos pensar, ler, interpretar esses textos literários das literaturas africanas de língua portuguesa por perspectivas outras? É isso que a gente vai procurar descobrir nos próximos módulos agora. Aqui a gente faz a transição e no próximo módulo a gente vai ler alguns textos literários e a gente vai procurar pensar isso. Quais são os valores que estão presentes nesses textos que nós vamos ler? Nos contos do Mia Couto, por exemplo. Quais são os valores que estão presentes ali que transformam essa realidade da literatura? Uma literatura outra, que não é nem europeia, nem nossa brasileira. Lembrando sempre que a gente está numa posição de dominação ainda sobre eles, né? A Inocência Mata sempre fala muito desse lugar brasileiro enquanto o brasileiro e o português enquanto aqueles que permitem a publicação de determinadas obras. Mas nessa lógica pós-colonial, então, o convite que eu faço para vocês nesse momento é: já vimos esse panorama das literaturas africanas, já vimos uma determinada diversidade que existe. Vimos agora, com o texto da Inocência Mata, a perspectiva, a busca dos estudos pós-coloniais, sobretudo observando a singularidade desse país africano de língua portuguesa, de uma forma de pensamento outra, com critérios outros para fazer essa leitura. Meu convite para vocês agora é de que a gente consiga ver quais vão ser os conceitos, o que a gente pode observar, o que nós podemos descobrir juntos. E o meu convite para o trabalho final de vocês é justamente isso, para que vocês consigam descobrir o que esses têm para a gente, ok? Pessoal, vou parar aqui, até para não estender demais, tá? Senão eu vou falar muito aqui para vocês. Queria abrir aqui para vocês agora, pessoal. Tem algum comentário, alguma dúvida, alguma questão que vocês não entenderam do texto da Inocência? Podem ou falar, ou então, se vocês quiserem, se vocês tiverem alguma dúvida, podem digitar também, tá bom? Vou dar um tempinho aqui, se por acaso alguém quiser escrever. Se não, encerro a aula agora. Ok, pessoal, como não houve nenhuma observação, então a próxima aula nossa vai ser na semana que vem, então a gente vai seguir o cronograma. Alguém mandou uma mensagem aqui, tá tranquilo. A Joyce manifestou aqui, né? Tá tranquilo. Então, pessoal, a gente vai seguir o cronograma, então, para a próxima semana, o cronograma das leituras. Eu vou até dar uma olhada lá no Moodle, né? Como a gente tem um pequeno atraso, né, de uma semana ali, eu vou reajustar aquele cronograma das leituras de vocês. E como eu disse, o objetivo principal nesse momento agora é de que a gente faça a leitura de alguns textos literários. Isso que eu trouxe aqui para vocês agora é de que a gente procura
procure repensar a leitura desses textos literários em si. Afinal, o objetivo é de que a gente tenha o acesso a essas literaturas africanas. A gente não deve ficar só lendo os comentadores das literaturas também, né? Daí, para a semana que vem, a gente vai seguir esse cronograma e eu vou observar se vai ser necessário fazer esse ajuste ali ou não, né, para ficar mais claro para vocês. Se for, eu já faço, tá bom? Então, pessoal, se não houver mais nenhuma dúvida, uma boa noite para vocês. Até semana que vem. Letícia, você teve uma dúvida, né, sobre a atividade do módulo 2. O que vai ser pontuado como atividade do módulo 2 foi aquela que eu coloquei para que vocês respondam até o dia 5 de dezembro, tá? Mas ela vai ser sim, eu expliquei isso no início dessa aula aqui, eu creio que você não estava, mas eu vou reexplicar, eu acho que é importante, tá bom? Mas depois você acessando a gravação também, você consegue ver essa explicação lá no início, tá bom? O... Nela, eu vou cobrar de vocês, eu vou avaliar, né, a participação de vocês ao longo do semestre todo, tá bom? Então, ela não vai ser apenas uma avaliação do módulo 2. A pontuação vai ser atribuída para o módulo 2, mas ela vai avaliar o conjunto do trabalho de vocês. Por que eu estou fazendo isso, Letícia? Porque como o objetivo é estimular para que vocês produzam um artigo ao final, que vai ser a avaliação final de vocês, isso é uma coisa que exige um pouco mais. Então, o que eu quero é que, de fato, vocês tenham a oportunidade de concentrar mais na elaboração desse trabalho. Se eu passar muitas atividades ao longo do semestre agora para vocês, isso vai competir com a atividade que eu passei para vocês. Então, no caso dele, eu vou cobrar de vocês a participação de maneira geral, não precisa ser síncrona, tá? Ela pode ser uma participação por um fórum de discussões, essa dúvida, por exemplo, que você levantou aqui agora. Vocês podem mandar um e-mail direcionado para mim. A participação, uma participação ativa que eu vou ver de vocês ao longo do semestre é que vai ser avaliada. Então, por exemplo, o trabalho final. Olha, Johnson, não estou com muita certeza do que eu preciso de fazer aqui. Então, essa leitura, eu pesquisei esse texto teórico, mas eu não consigo entender muito bem, você pode me ajudar? Mandar dúvidas ali no fórum de discussões mesmo, as dúvidas, né, nesses fóruns. Tudo isso eu vou avaliar, tá? Então, apesar de ela ser colocada ali no módulo 2, enquanto uma pontuação desse módulo, mas ele vai ser uma coisa que vai abarcar a participação de vocês como um todo até o final do semestre, tá bom? Não é preciso postar, Letícia. Tainara, né, na realidade, não é preciso postar, tá? Porque ela tá lá, mas o que eu tô avaliando e o que eu tô registrando de todos vocês é porque vocês estão habituados a postar cada módulo uma atividade específica. Nesse módulo, vocês não precisam postar uma atividade, um produto pronto, tá? Por outro lado, o que vocês vão fazer para mim é isso. Olha, Jonatas, fiz a leitura do conto do Mia Couto, Cachimbo de Felizmento, fiz a leitura desse conto. Você teria indicação de algum outro conto? Eu não entendi essa leitura, não entendi o texto teórico, vai ser essa participação. Então, não vou cobrar no módulo 2, com prazo definido, que vocês façam um produto, que vocês postem alguma coisa para mim. Não, pronto, acabou, tá? Então é basicamente isso. Mas o que eu vou cobrar de vocês vai ser essa participação, o levantamento de dúvidas e a participação de uma maneira geral. Assim como nas escolas muitas vezes o professor ele pontua ali a participação, como aqui no nosso caso as aulas elas são principalmente no formato assíncrono, é uma forma também de eu poder ter um pouquinho mais de contato com vocês, tá bom? Mas aí não tem nada que vocês, nesse momento agora de módulo 2 vocês vão lá naquele fórum que vocês vão postar. Eu vou avaliar simplesmente a participação de vocês no geral. Eu estou com uma planilhazinha e tudo aquilo que o pessoal está fazendo levantamento de dúvidas, inclusive vocês dois fizeram aqui agora. Eu estou avaliando isso de vocês, tá bom?
ok, pessoal? Ficou esclarecido? Ainda alguma dúvida sobre esse tópico? Certinho. Se ainda ficar alguma dúvida, pode falar, tá? Mas nesse caso, só vocês ficarem tranquilos, é só essa participação mesmo. Por nada, pessoal. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, vou encerrar a aula aqui por hoje, tá bom? Então, boa noite para vocês, até semana que vem.